A gente tem visto, né, nos outros vídeos que eu estou postando, a logística tem toda uma relação, principalmente a sua evolução, que é o que a gente está vendo no momento, com o óbvio esforço de guerra, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Então, entre 1939 e 1945, houve um esforço de guerra mundial para poder combater o nazismo e o fascismo. As potências do eixo, que são formadas principalmente pela Alemanha e pela Itália, elas, com a pessoa do Hitler, tentam literalmente conquistar todos os territórios, principalmente da Europa. E Hitler ataca em duas frentes. Ele ataca no sentido da França, Espanha e Portugal, e no sentido da União Soviética e todos os países do leste europeu. Os aliados são França, Espanha, Portugal, Brasil, Estados Unidos, Canadá. Então esses países entram na guerra para combater a invasão nazista, né, nos seus respectivos países, cada um a seu modo. Essa foto aí mostra o dia D, né, a entrada do Pearl Harbor, que foi as tropas da Normandia, as tropas americanas chegando na Normandia. Então, tanto Pearl Harbor quanto o dia D na Normandia, nas costas da França, foram dias que foram marcantes para a questão da logística. Tanto é que dia 6 de junho é o dia da logística, porque justamente essa foto aí mostra todo o esforço logístico de guerra. A gente não vê uma batalha, na verdade a gente vê a invasão. Então, se você olhar aí, você vai ver os grandes navios, você vê os soldados, vê também o transporte o transporte terrestre. Então você percebe que existe toda uma série de produtos, pessoas, recursos e também de informação, de forma que você possa adentrar e tentar vencer a guerra. Foi nesse momento que os aliados eles conseguiram invadir e começaram a se tornar uma ameaça real para o nazismo. Tá? Nesse momento, na Segunda Guerra Mundial, principalmente o fluxo de informações ele era muito forte. Entretanto, para levar um soldado para o fronte de guerra é muito difícil. Então, essa questão da logística na Segunda Guerra Mundial é fator determinante para que se possa vencer ou perder a guerra, né? Para se colocar um soldado no fronte, a gente necessita de muito mais do que simplesmente mandar uma pessoa com uma arma. A gente precisa sustentar esse soldado lá com uma quantidade significativa de refeições. Essa foto é muito significativa, né? Porque mostra aqui, né, até uma bala passando pelo capacete do soldado. Então você vê que existe uma necessidade de transportar pessoas, equipamentos, fardamento, equipamentos de proteção, munição. Você vê ali que tem uma série de transportes que são extremamente necessários. Então, um soldado, ele não tem que estar se preocupando com a questão de que ele vai comer e do que vai acontecer com ele. Ele tem que se preocupar apenas em lutar. Então, para cada soldado que está no fronte, existe pelo menos 3 pessoas trabalhando para que ele possa se sustentar no fronte. Os Estados Unidos, que tem uma ampla documentação com relação às refeições principalmente, eles têm um grande registro disso, por isso que a gente usa muito o caso americano. Então, para manter as refeições desses soldados, vocês estão vendo aí na foto, vocês veem que eles levaram até refrigerante. Aqui a gente tem Coca-Cola aqui. Então, você vê que os Estados Unidos ele é muito competente nessa questão de levar para a guerra todos os recursos necessários para manter o seu soldado. A ração do soldado americano, ela é uma ração que tem uma quantidade significativa de calorias por causa dos grandes deslocamentos, e ela é uma ração que contempla itens até, digamos, supérfluos, mas que para uma pessoa que está no fronte de guerra, né, é algo que é extremamente necessário. Então existiam vários tipos de ração que eles levavam, dependendo do tipo de local que eles deveriam ir e o que tipo de ação que eles estavam utilizando. Você vê que é uma refeição bastante completa. Então existia vários tipos de ração. Você tem cigarros, chocolates, hambúrgueres, ovos, presunto, bolachas, doces. Então tudo isso existia para que pudesse manter o soldado apto para a batalha. E também as cozinhas de campanha, né, extremamente bem equipadas para manter os soldados. Só que tinha também a questão da comida que já vinha pronta, que é o que a gente chama de ração. Então tem a comida que era sendo preparada no front e tinha as rações que a gente conhecia lá. Então você vai ter aqui, ó, caramelos de baunilha, você vai ter
uma quantidade muito grande de carnes, tudo isso enlatado. Antes não existia esse tipo de coisa. Então as indústrias elas começaram a fazer um esforço de guerra e fazer com que tivesse... ao invés de fabricar seus produtos, começaram a fabricar outras coisas. Então, essa ração tipo K, que é uma ração de emergência. Então, uma ração que tinha uma barra de chocolate aqui, da Hershey's, que essa barra de chocolate, ela era extremamente calórica. A ração tipo D também. Essa aqui tinha 600 calorias, o suficiente para manter um homem por um dia. Lógico que ele ia sentir fome, mas é uma quantidade de caloria muito grande, numa quantidade muito pequena, né, num volume muito pequeno, que era a grande ideia. Então, a maioria das indústrias americanas começaram a transformar suas linhas de produção em linhas para isso. Então, a Nestlé, Hershey's, empresas assim começaram a produzir para a guerra. Então, você vai ver que sempre tem a oferta de alguns produtos que são extremamente calóricos, justamente para poder manter o soldado. Para que ele possa estar apto para o combate, levando em conta de que uma pessoa que para ter autossuficiência, ela vai levar aí vai precisar carregar cerca de 30 quilos. Isso é um peso muito grande para um soldado carregar. Então é necessário ter todo um esforço para que isso aconteça. Então, todos os soldados que estavam na guerra, eles estavam sob a mercê até da fome. Então, essas rações elas eram essenciais. A maioria dos soldados não carregava nem tanta munição assim, o que eles carregaram mesmo era alimentos. A maioria da parte das guerras, ela é sustentada principalmente pelo transporte terrestre. Esse caminhão aí, ele é o caminhão que carrega por volta de 6 toneladas de comida. E ele foi muito utilizado na relação que se teve com o fornecimento logístico na Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, quando os Estados Unidos chegou na França, essa é uma foto muito emblemática, né, porque a entrada das tropas americanas nos Champs-Élysées, né, aqui no fundo do Arco do Triunfo, significava que os soldados americanos e os aliados estavam conseguindo avançar. Enquanto que os soldados do eixo, né, da Alemanha, estavam enfrentando o inverno rigoroso da Rússia. E com isso Hitler começou a perda da guerra, da Segunda Guerra Mundial, porque ele atacava em duas frentes e ele não conseguia manter o esforço logístico para que pudesse sustentar os seus soldados. Então isso aí vocês veem nessa foto é a chegada dos alimentos para os soldados aliados. Então você vê que o soldado do fronte aliado não passava fome, enquanto que o soldado de Hitler estava passando fome. Então com isso você tem mais equipamentos, está mais bem alimentado, obviamente você vai ter mais infraestrutura para enfrentar as adversidades da guerra, né? Lembrando que isso não é um acampamento, essas pessoas elas estão sob fogo cruzado, então o tempo todo precisando de transporte de munição, transporte de equipamentos de saúde, né? Transporte de equipamentos de grande porte, como é o caso dos tanques de guerra. Tudo isso é necessário um grande esforço humano para que você consiga carregar. Então vocês veem aí que eles têm atum, eles têm bifes, então você precisa carregar todos os equipamentos, tanto para o frio quanto para o calor, fora a questão da brigada de saúde, fora questões de tudo que você envolve de combustível, peças para os veículos, não é porque precisa ter reparos, os pneus, maquinário. Então não era só a comida, então tem que ter os equipamentos, então é uma série de produtos que é necessário para manter essa guerra. Essa foto aí mostra justamente a quantidade de caminhões que rodavam por dia, cerca de 600 caminhões carregados de alimentos para alimentar os soldados no fronte, isso só dos aliados. Então entenda o número, 600 caminhões de 6 toneladas cada um para carregar o que precisa, fora o que a gente está vendo aí, né, de máquinas, equipamentos e peças e tonéis de combustível para manter isso funcionando. Então, você vê os bastidores, você tem até ferrovias, então você tinha todo um sistema de transporte ferroviário, rodoviário, aéreo, marítimo, para dar subsídio e suportar toda a necessidade da guerra. Então, é por isso que a logística surge como uma ciência nesse momento na Segunda Guerra Mundial, porque foi necessário que houvesse uma quantidade significativa de pessoas para transportar. Nessa foto você vê que o terreno ele é tão complicado, que isso aqui veio do degelo da neve, que nem os cavalos conseguem mais transportar. Então era necessidade havia um impedimento no transporte. Então
soldados de Hitler, eles sofriam mais porque tinham menos infraestrutura. Porque precisa de dinheiro para isso acontecer, né? Então a gente pode perceber que a logística ela vem para resolver essas questões. Obviamente, com o passar do tempo e com o fim da Segunda Guerra, nós tivemos uma quantidade significativa de conceitos desenvolvidos nessa época trazidos para as indústrias, e sendo assim, a gente teve um desenvolvimento industrial. Right? Então é diferente do que a gente tinha antes da Segunda Guerra. Então a evolução foi rápida porque as necessidades elas eram muito prementes, então não tinha tempo de esperar, tinha que se desenvolver o quanto antes, né? Então você vê que todo o maquinário, tudo que é necessário chegar, nessa foto aqui aparece bem explícito, né? Você vê que eles carregam nos seus porta-aviões pessoas, veículos, maquinários, armamentos. Então é uma quantidade muito grande de coisas que tem que ser levadas. A maioria das pessoas não levam isso em conta quando pensa na logística, né? A gente talvez tenha uma visão mais romântica das coisas. Então tudo isso é necessário ser carregado.